Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou gravando esse vídeo logo após o jogo de volta da final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo. Vitória de 1-0 do Flamengo e título, no quinto título da Copa do Brasil para o Mengão. Então bora falar um pouco sobre esse jogo de volta. Já peço para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Primeiramente, vou dar um abraço para meus amigos flamenguistas que nesse momento estão muito felizes, comemorando o título, mais um título do Flamengo. E também tão triste pelo Gabigol não ser saída dele. Mas bora falar que foi esse jogo. Um Atlético Mineiro que vem com o Zaracho como titular. Era essa dúvida se iria começar com o Allan Kardec, mais um atacante ou mais um meio-campista. Ele foi com o Zaracho, titular mesmo. O Flamengo, na volta do Pulgar, ele tira o Plata começa no banco. E o Felipe escolhe o Michael, titular, não o Bruno Henrique. E é o mesmo time. Um Flamengo um pouco mais preenchido no meio campo, um pouco mais, nesse sentido, mais protegido defensivamente. O Gerson fazendo mais aberto pela direita e o Rascaeta por dentro. E o começo do jogo, um Atlético que tenta, de alguma maneira, criar uma pressão, né? Tenta pressionar, tenta trazer o ânimo do estádio, etc., incendiar ainda mais o ambiente. Um Flamengo que, quando conseguia subir a marcação, forçar o Atlético Mineiro a bola longa, só que dessa vez, diferente do jogo de ida, um Atlético Mineiro que conseguiu sair mais na bola longa, conseguiu ter um pouco mais de vantagem nesses lances. A pressão do Flamengo nesse sentido, funcionou um pouco menos, causou um pouco menos de estrago no Atlético Mineiro. O Milito bem um pouco mais preparado para isso. Muito importante o Hulk nesse sentido, ganhando algumas bolas, fazendo pivô e ajudou o Galo a avançar. Mas ainda assim, não fosse um Atlético Mineiro que conseguisse criar um grande volume de chances. Um time que teve um pouco mais de posse de bola, conseguiu ter mais a bola no campo de ataque, conseguiu sofrer menos com a forte pressão do Flamengo na saída. Até porque foi o Flamengo que, comparado, por exemplo, ao jogo de ida, subiu para pressionar, mas subiu um pouco menos, subiu com mais cautela. Sofreu um pouco inicialmente defensivamente. Questão de encaixes, o Pulgar ficou um pouco perdido, você tinha um pouco de espaço ali entre linhas, o Galo nas bolas longas conseguia encontrar espaço, o Zaracho se movimentando bastante. A defesa do Flamengo, o meio campo do Flamengo não estava conseguindo achar ele, e o Galo conseguia avançar por isso. Então o Flamengo, em alguns momentos, recuando um pouco mais, jogando um pouco mais defensivamente no seu campo, contra um Atlético que buscava inverter bastante jogada, tentava pegar ou a Scarpa ou a Arana abertos, recebendo com mais liberdade, para tentar criar, mas mesmo assim muita dificuldade de entrar na área do Flamengo. Tentava ou chutes de longa distância ou em cruzamentos. E um Atlético que cruzou bastante isso, consagrou demais. Léo Pereira e Léo Ortiz foram muito bem nisso. Um Atlético que rodava a bola muito para buscar esse cruzamento, especialmente pela esquerda, quando chegava no Arana, e tentava colocar bastante gente atacando a área. Mas não conseguiu levar tanto perigo assim, não conseguiu ter tanta chance a partir disso. A dupla de zaga do Flamengo muito bem no alto. Os dois já tinham feito um bom jogo na ida, fizeram um bom jogo também na volta. São caras que saem cada vez mais firmado como a dupla de zaga titular do Flamengo. Vai ser a grande final. Mas é isso, o Flamengo, conforme o jogo foi passando, foi conseguindo colocar mais a bola no chão. O Atlético naturalmente vai ficando mais nervoso, vai ficando mais exposto, e o Flamengo conseguiu começar a explorar isso. As melhores chances do primeiro tempo são do Flamengo. O Rascaeta perde um gol na pequena área. E essa superioridade do Flamengo é muito a partir de começou a explorar bastante o lado direito, que é o lado do Gerson. E, cara, a final que fez o Gerson, eu já critiquei o Gerson até aqui no canal, em rede social, com amigos, de como ele em jogos grandes, o desempenho dele caía bastante. Ele não conseguia subir de nível quando o jogo pedia isso pra ele. Só que, cara, aquele jogo, tanto contra o Corinthians nos dois jogos, como nos dois jogos com o Atlético Mineiro, é sacanagem. Independente da posição, do contexto, jogou uma enormidade, a bola caía no pé dele, tudo parecia ficar muito mais calmo, ele muito controle, levando a melhor na marcação, sabia exatamente o que fazer e como fazer, e o Flamengo começou a crescer no primeiro tempo a partir disso, a partir da bola no Gerson, a bola chegando nele, e das subidas do Wesley. A final da Copa do Brasil tem uma redenção do Wesley, que foi muito criticado, foi muito bem na ida, sendo importante no primeiro gol da final, que abriu o placar na posição da jogada, também um ótimo jogo na volta, ele atacando ali aquele lado esquerdo da defesa do Galo foi muito importante para o Flamengo avançar e o Flamengo criar chances. O Arana muito mal defensivamente, não foi uma boa final dele. E o Flamengo soube explorar muito isso. O Gerson levando vantagem e com o Wesley atacando o fundo, atacando com muito perigo. Mas o Flamengo que finalizou mal as grandes chances que teve. Um Everson defendeu, o outro Rascaeta cabeça para fora, com liberdade. Mas um 0x0, um 0x0 que tranquilo pro Flamengo, não o Flamengo sofria tanto. O Galo tentava fazer muito volume, mas de grandes chances mesmo, de grandes defesas do posse, nenhuma. O Galo volta pro segundo tempo e volta para ir pro tudo ou nada, volta com a Allan Kardec, já vai de vez para cima,
tenta ter uma referência, e o início do segundo tempo é o início do Galo conseguindo pressionar, conseguindo encontrar espaços. E aí entra a figura do Felipe Luiz. No jogo de ida no Maracanã, o Galo volta, quando volta, faz mudança, quando o Allan Kardec entra e o Galo começa a ter superioridade, o Felipe Luiz rapidamente coloca o Fabrício Bruno, faz uma linha de 5 e diminui esse ímpeto do Atlético. No jogo de volta a mesma coisa, o Atlético começa a ver o segundo tempo, o Felipe Luiz não teve medo algum, meteu uma linha de 5 e isso cortou bastante o ímpeto do Atlético no início da segunda etapa. O Flamengo mais protegido na sua linha de defesa, um Flamengo que não estava mais em inferioridade por ali e que fisicamente muito mais capaz de lidar com o Atlético Mineiro. O Atlético vai por tudo ou nada, cada vez mais se expondo defensivamente, e aí começa a dar o contra-ataque do Flamengo. O Flamengo mais ajustado defensivamente, o Felipe Luiz também deu muita coragem. Você tirar Arrascaeta e Gabigol em uma final, você mostra que você realmente acredita no que está fazendo. E um Atlético cada vez mais exposto, cada vez mais para cima, cada vez colocando jogadores mais ofensivos. Naturalmente, o Flamengo começou a ter muito espaço no contra-ataque. E assim, o que o Flamengo brincou de perder gol é sacanagem, né? Puta que pariu. Aí que a vantagem era muito grande também, 2 gols de diferença na baita de uma vantagem. Se fosse num cenário de um gol só ou menos, aquilo ali poderia ter se virado muito facilmente contra o Flamengo. Vale destacar que o Everson fez a partida do Everson foi sensacional. Não sei se foi a melhor atuação da carreira dele, mas com certeza uma das melhores atuações da carreira dele. Uma pena não ter valido de nada, né? Mas assim, se o Galo continuou vivo, né, até o gol do Flamengo, se o Galo continuava vivo ainda com chance de título, era por causa do Everson pegando tudo, sendo decisivo, o Michael, o Ney, outros jogadores do Flamengo perdendo o gol com a beleza, mas cada vez mais o Flamengo sendo letal no contra-ataque. Você tinha Plata, Bruno Henrique para atacar em velocidade, ainda tinha Gerson puxando o contra-ataque, tinha o Wesley com liberdade aparecendo e avançando bastante pela direita. E uma defesa do Galo que, em transição normal, com 3 zagueiros, já é uma defesa que sofre. E uma defesa que jogando ainda bem mais exposta, aí fica muito. Tava muito mais óbvio que o Flamengo já tinha o caminho da mina. E era um Atlético Mineiro que tinha perdido ainda mais por capacidade de pressionar, né? Depois da mudança do Felipe Luiz, era ainda mais um Atlético só cruzamento, só cruzamento. E o Flamengo lidando muito bem com isso. O lance do gol do Flamengo começa com um gol perdido para o Atlético Mineiro. A melhor chance do Atlético Mineiro foi justamente a que precedeu o gol do Flamengo. A bola sobra ali, cara, é inacreditável quando o Kardec deu aquela furada. Impressionante. Ele sozinho, embaixo do gol, e ele perde um dos gols mais inacreditáveis que eu já vi em finais, assim. Eu não lembro de um pior do que esse. De memória, eu não vou lembrar. Mas inacreditável. Ele embaixo do gol, sem goleiro, era só tocar e fazer o gol. E tipo, se faz 1x0 ali, o reta final ia ser um caos. O jogo. Ele perde e nesse contra-ataque sai, o Plata puxa o contra-ataque, finaliza com muita calma, cavadinha, sem chance. E ali acaba o jogo. Depois a gente tem cenas lamentáveis, muito feio o que aconteceu ali. Mostrando também o programa de seguranças. O que não é novidade. PM, não vou entrar muito nesse assunto, mas muitas falhas de segurança para os torcedores do Galo entrando com bomba, entrando com coisa que não devia entrar. Uma semana do futebol brasileiro mostrou como também a segurança em estádio de futebol é bastante falha. E o jogo fica parado. Para mim, o Klaus nem devia ter colocado o jogo de volta mesmo, já era para ter acabado ali. Claramente não tinha segurança para o jogo acontecer. E que quando acabasse ia ter mais confusão ainda. Era fácil ter acabado lá, era mais seguro ter acabado naquele momento. Mesmo quando volta, o Atlético Mineiro completamente atordoado. O Flamengo que ainda teve a oportunidade de segurança, poderia ter feito até o segundo, até mais. E um título merecido pelo Flamengo foi essa reta final. Agora falar um pouco sobre. Primeiro falar um pouco sobre o Atlético. Eu não acho que muda tanto assim. Acho que a reação do seu atleticano ao final do jogo, na reta final, só joga contra o clube. Não falando em questão de punição, mas dá a sensação que o time não estava perdendo o título, o time estava sendo rebaixado. Pô, é duro você perder título, obviamente, ainda mais um rival como o Flamengo, mas, cara, o que aconteceu ali parecia cena de time ser rebaixado. A gente viu com o Santos, a gente viu com o Grêmio ano passado, parecia cena desse nível. E não que o time estava numa final. E isso cria um ambiente de pressão para o final de Libertadores que, para mim, é totalmente desnecessário para o Atlético Mineiro, que pode jogar ainda mais contra o time e ele vai enfrentar um grande adversário que é o Botafogo. Esses jogos finais mostram como o Atlético Mineiro defensivamente vai precisar jogar melhor, né, contra o Botafogo, que é muito perigoso em transições, é um problema que o time tem. E do outro lado do Flamengo, a redenção de alguns jogadores estavam mal na temporada. Gabigol, Wesley, que eu já falei, o Gerson também jogando muita bola, Arrascaeta aparecendo de maneira decisiva, no cara que sofre problemas físicos, o Plata, que não vem fazendo um grande início, fazendo o gol do título, confirmação de Léo Ortiz e Léo Pereira como dupla de zaga.
Mas eu quero falar aqui de Felipe Luiz, porque o que ele vem fazendo nesses primeiros jogos, esses jogos de mata-mata, é sensacional. A coragem que ele tem de fazer aquilo que ele julga ser necessário para o resultado. Foi assim no jogo de volta contra o Corinthians na Neoquímica Arena. No momento da expulsão, ele tira o Gabigol, bota uma linha de 5 e ganha o jogo ali. Foi assim nos 2 jogos da finais. Não teve medo algum quando viu que não estava dando certo, que o Atlético estava melhor. Ele fez a substituição que achava que era necessário para corrigir e dar uma estabilidade ao time e deu certo. Tanto em escalações quanto em ideias de jogo. Muita coragem. O Felipe Luiz entrou para esse mata-mata, para essa reta final de temporada como interino, saiu dela como técnico principal do Flamengo para 2025. Sai muito forte, sai grande e vamos ver como isso vai manter. Pô, um técnico promissor assim, é sempre legal de ver, faz bem pro futebol brasileiro. Soube usar muito bem o time, soube usar muito bem os jogadores que tem e soube se adaptar também ao contexto. Mostrando um pouco também, aprendeu algumas aulas com o Diego Simeone, né? Bem, soube amar, quando precisou, soube amar uma retranquinha bem gostosa. Título merecido do Flamengo, quinto em Copa do Brasil, né? Um elenco muito forte. E mesmo num ano o time não vinha bem, ainda assim, com toda a qualidade que tem no elenco, é capaz de pelo menos estar numa semifinal de uma competição de mata-mata, de chegar longe de mata-matas. E quando você tem um técnico que consegue utilizar mais o que esse time tem de melhor, que sabe se adaptar a diferentes cenários, esse Flamengo fica ainda mais perigoso pensando em título, fica ainda com mais chance de ser campeão. E o final do Gabigol, né? O Gabigol aproveitou o momento e também, né, disse tudo que tinha para dizer para a diretoria, explanou de vez a diretoria. É bem possível que feche com o Cruzeiro pro ano que vem. Mas nesse momento tem que comemorar o torcedor do Flamengo, o título mais que merecido. Novamente um abraço, meus amigos flamenguistas que estão muito felizes. E é isso, pessoal. Deixa aí nos comentários o que você achou, o que você concorda, discorda da minha análise, etc. Espaço é livre nos comentários. Para você também deixar a sua. Não se esqueça de dar like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que vem até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.